A escolha que nos conduz à paz. Muitas coisas dependem da nossa perspectiva. Se o meu Deus não for maior do que a minha vida é maior do que Deus. E exatamente este é o momento em que a ansiedade assume seu posto. Paulo diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, quando nós decidimos orar, em vez de nos preocupar, então com um coração grato às circunstâncias não muito boas, então a paz de Deus vai surgir, vai nos levar a como se fosse prisões preventivas, entre aspas, porque ela fica como guarda na porta do nosso coração. E assim ela vai deixando entrar somente o que traz a paz. Aliviadas das obrigações, nós podemos tirar os nossos colares de preocupação, entre aspas, e apanhar então o escudo da fé. Depois, se for preciso, recuar e assistir Deus operar em nosso favor. Por falar em colares, vocês lembram daqueles colares de contas das ilhas gregas? Muito bem. Há 3 ou 4 décadas, quando os jovens gregos tentaram adotar um estilo de vida mais moderno, elas diminuíram. Mas então percebeu que agora esses velhos e redutores de estresse estão voltando com tudo por lá. Até mesmo na cosmopolita Atenas é possível encontrar em todos os lugares. Você pode comprar eles feitos de plástico, mais baratos que você possa pensar, ou deixar até milhares de dólares em uma joalheria e adquirir algo bem adornado. São os executivos de terno Armani que tocam as suas contas de marfim, ou pedras lisas brancas e negras, ou até mesmo homens idosos que ficam instalando as suas contas de madeira. Eu vi até jovens gregos, deprimidos, girando seus colares. Então me pergunto, quantos deles conhecem a origem do combole? Combolo? Que é o nome desse colar? Eu gostaria de saber se eles se ocupam dos toques e estalidos com o propósito original que esses colares reproduzem. Afinal, esse colar foi primeiro usado nas culturas com uma única finalidade: contar orações. Contando uma a uma, orações a orações. Esse colar foi uma expressão visível de um coração dedicado a Deus. E essa é a mesma escolha que nos é oferecida hoje. Nós vamos orar ou vamos nos preocupar? De fato, nós não podemos fazer as duas coisas. O campo de batalha é na mente. Filipenses 4:8 diz: Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Nossos pensamentos vão se concentrar no que é verdadeiro ou no que é falso, naquilo que é honesto ou não. Então, entra um lixo e sai lixo. Muitas vezes é assim que nós ouvimos, certo? Aquilo que colocamos em nossas mentes afeta os nossos corações. E a boca acaba falando daquilo que está cheio o coração. E as nossas mentes vão se agitando. E as nossas concupiscências queimam. E a vida se destrói. Me lembro uma vez que os olhos acidentados da jovem mulher moveram-se rapidamente atrás dos óculos de aro de metal, no momento em que ela observava a biblioteca abarrotada. Por um instante, eu pensei que ela pudesse se virar e ir embora, mas em vez disso, ela dirigiu-se à mesa do bibliotecário e esperou por sua vez. Você tem algum livro sobre medo ou preocupação? Ela perguntou ao homem que estava atrás do balcão, com uma voz baixa e suave. Reconheci a dor que enlaçou seu mundo. Eu também já havia vivido em seu mundo de ansiedade. Deus trabalhou muito em minha vida no campo da ansiedade. Eu fui alguém que queria consertar tudo, fazer todos felizes. Eu estava tentando fazer tudo dar certo para impressionar a Deus através das minhas obras. Como Marta, estava continuamente agitada e preocupada com muitas coisas. Eu queria crescer em Cristo, porém, sempre me deparava com uns obstáculos e não seguia adiante por causa do medo. Em vez de transpor por um salto aquelas barreiras por meio daquele que me fortalece, eu ficava estática. Então voltava para dar mais uma olhada e tentar imaginar uma outra forma de conseguir vencer aquele obstáculo sozinha. Agora, naquela biblioteca, eu me perguntava se teria uma chance para compartilhar o que Deus fez comigo, com aquela mulher. A jovem veio até mim com os braços cheios de livros sobre superação e medo. Eu deveria interrogá-la? Interrompê-la? Meu coração sussurrou. Mas ela e o bibliotecário continuavam conversando, então eu esperei. A propósito, ouvi a jovem perguntar: Você tem o último livro de Stephen King?
uma nova mente. Eu fico embaraçada em admitir que não falei com aquela jovem mulher. O momento certo para abordá-la parecia perdido em ironia e falta de habilidade. Eu voltei ao meu trabalho sentindo que o meu conselho não seria bem aceito naquele momento. Eu tenho experiência de que Deus não nos afasta de nossos amigos, entre aspas, aqueles que procuramos para nos confortar. Mesmo aqueles amigos que não são bons amigos para nós, devemos estar dispostos a libertá-lo através da nossa própria iniciativa. E até que façamos a batalha na mente, vai ficando mais e mais intensa. Muitos de nós, até mesmo cristãos, reclamamos da luta contra o pecado, mas depois, secretamente, fornecemos a Satanás a munição que ele precisa. Sabemos que não deveríamos ler aquele livro. Sabemos que a conversa ao telefone de ontem não glorificou a Deus. Sabemos que a relutância em perdoar que abrigamos por tanto tempo está se fortalecendo, mas ainda nos apegamos a isso. E depois nos perguntamos por que temos tanta dificuldade em fazer mudanças positivas em nossa vida. Devemos estar dispostos a assumir uma postura ativa na batalha contra a ansiedade. Por muito tempo eu permiti que Satanás tivesse acesso total à minha vida e assim dei-lhe liberdade para reinar. No entanto, quando eu comecei a levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo, assim como diz em 2 Coríntios 10:5, a ansiedade começou a perder a sua influência. E em vez de me desviar do caminho do medo, eu observei novamente cada pensamento. Eram muitas incógnitas, disfarçadas como emoções normais. Contudo, em vez de distraí-los, eu algemei os pensamentos intrometidos que causavam medo e os levei até Jesus. Juntos, nós o interrogamos com duas perguntas. A primeira: de onde você veio? Qual a origem desse medo? É real ou imaginário? Segundo, onde você vai? Esse pensamento vai me conduzir a Deus ou ao medo? Posso resolver esse problema ou deveria transferir ele até Jesus? Por um tempo eu dei liberdade aos meus pensamentos sem perceber que Satanás controlava eles. Antes disso, eu deixava, desantenada, que as emoções me conduzissem ao caminho traiçoeiro da autoconfiança, em vez de confiar em Deus. Eu permitia que as preocupações me levassem às águas venenosas da dúvida, e os meus medos me fizeram descansar nos verdes pastos da autocompaixão. Mas isso não durou a vida toda, não, graças a Deus. Uma nota à margem antiga da versão revisada da Bíblia inglesa usa o termo imaginação na passagem de Isaías 26:3. Tu conservas em paz aquele cuja imaginação está firme em ti. A palavra cresceu aos meus olhos no dia em que li essa tradução peculiar. Era o diagnóstico que eu precisava ouvir. A imaginação havia controlado a minha vida durante tanto tempo que cresceu como um cão pastor gigante, percorrendo seus limites e campinas à minha mente. Mas emoções seguiam a imaginação como filhotes brincalhões, incertos do lugar onde estavam sendo levados. Aqui, imaginação. Aqui, garota. Era o que eu gritava às vezes. O puxão que me conduzia ao medo era forte ao ponto de somente um comando mais forte ser capaz de me levar de volta ao centro. Eu, a- eu tinha que apontar para um ponto ao meu lado, instruir a imaginação e qualquer outra emoção perdida para se dirigir até lá. Loucura? Talvez, mas deu certo para mim. Nada poderia ser mais maluco do que o meu modo ansioso de viver. Então comecei a procurar nas escrituras versículos sobre o medo, preocupação e sobre a mente. Quando encontrava um versículo que se encaixava, eu ia lá e decorava. Então, quando a tentação do medo vinha, eu respondia com a palavra, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. A semelhança do rei Davi, em Salmo 1:2, eu comecei a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra meditar pode ser comparada com uma vaca mastigando, ruminando o seu alimento. Em vez de remover o meu problema, eu treinei a minha mente para ruminar as promessas de Deus. E quando eu, com a ajuda do Espírito Santo, me lembrava da palavra, algo emocionante acontecia. A ansiedade ia desaparecendo diante da verdade. Então a paz, o tipo de paz que acalmou a violenta tempestade dos discípulos ia surgindo. O tipo de paz que apenas Jesus pode dar. Paz sossegada. Paz perfeita. O perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18.
Gosto bastante do modo em que Phillips traduz esse versículo. Ele diz: o amor não contém medo, antes, o amor inteiramente desenvolvido repele cada partícula do medo, porque o medo sempre contém a tortura do sentimento de culpa. Isso significa que o homem que vive do medo ainda não teve o seu amor aperfeiçoado. Uau! Esse versículo é bastante proveitoso para mim, pois indica a raiz do hábito de me preocupar. Eu era ansiosa pela mesma razão que o primeiro homem e a primeira mulher. Não estava segura em relação ao amor de Deus. Bem, eu sabia que eu era salva e que se eu morresse eu iria para o céu. Mas em algum ponto da jornada eu distorci tudo, então comecei a pensar que deveria fazer algo para merecer o amor de Deus. Se conseguisse ser boa o suficiente, então Deus me amaria. Naturalmente, eu acabei tropeçando várias vezes, e cada vez era necessárias semanas para eu sentir que estava ao lado de Deus novamente. Não era por acaso que me preocupava, não era por acaso que tinha medo. Constantemente eu buscava folhas de figueira, tentando encobrir as minhas imperfeições, assim como Adão e Eva. Quando Jesus disse: Marta, Marta, tão mansamente, naquele dia agitado em Betânia, estava falando com você e comigo também. Com amor, se ouvirmos, ele sussurra o diagnóstico concernente ao estado da nossa alma. Você está preocupada, salientou. Você está ansiosa, não apenas com a refeição, mas com tudo. E o diagnóstico vem. Venha encontrar o amor. Jesus nos convida, venha ao encontro de um amor tão perfeito que cobre todas, absolutamente todas, transgressões e declara inocente. Venha ao encontro do amor que afugenta o medo, venha encontrar tudo o que você sempre desejou. Encontre a paz para sua alma. Joana, Joana, o Senhor diz a minha vida hoje e a sua. Qual o seu nome? Eu não sei, mas ouça com atenção. Ele está falando. Você vai ouvir Jesus chamando o seu nome também. E ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. João 14:1. Ele nos insta a abandonar os nossos colares de preocupação, a desistir de consertar o que não conseguimos e buscar a sua face. Jesus está nos chamando para a grande troca, aquela que nunca perdemos. Quando trocamos as muitas coisas que nos tornam ansiosas, ele nos dá uma só coisa que acalma nossos corações, que é ele mesmo, porque ele é o príncipe da paz. Agora, a autora vai falar 10 maneiras de tomar o hábito da preocupação e domá-lo. Contagem regressiva: 10. Faça a distinção entre preocupação nociva e preocupação natural. Verifique se pode fazer alguma coisa a respeito da situação. Em caso positivo, então vai fazer um plano. Provérbios 16:3. 9. Não se preocupe sozinha. Partilhe as suas preocupações naturais com amigos e conselheiros. Você pode receber conselhos úteis. Conversar sobre seus temores com alguém sempre revela soluções antes invisíveis. Provérbios 27:9. 8. Cuide do seu corpo. Exercícios regulares e descanso adequado pode acalmar muitas preocupações. Quando os nossos corpos são sadios, a nossa mente consegue controlar melhor o estresse e reagir da forma certa. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 7. Faça o que é certo. Uma consciência culpada pode causar mais ansiedade do que um mundo de problemas. Faça o melhor para não ter uma vida reprovada. Seja cautelosa com os erros, confessando e buscando perdão. Atos 24:16. 6. Veja o lado positivo. Concentre-se no que é bom à sua volta. Não se permita falar negativamente, ainda que sobre si mesma. Efésios 4:29. 5. Controle a imaginação. Seja realista com os problemas que está enfrentando. Tente viver o aqui e o agora e não pensando no que pode acontecer depois. Isaías 35, 3 e 4. 4. Prepare-se para o inesperado. Faça uma reserva de dinheiro. Tome medidas sensatas a fim de estar preparada quando a dificuldade surgir. Provérbios 21, 20. 3. Confie em Deus. Lembre-se sempre de colocar Deus em sua equação. E então, quando o medo bater a sua porta, você vai poder mandar a fé atendê-lo. Salmo 112, 7.
2. Medite nas promessas de Deus. A Escritura tem o poder de transformar nossas mentes. Então, procure passagens bíblicas que tratam especificamente de ansiedade. Responda às dificuldades da vida com a palavra de Deus. 2 Pedro 1:4. E 1. E qual será a recomendação número 1 para domar a preocupação? Ore. O hino de Joseph diz tudo. Que paz às vezes perdemos. Que dor inútil carregamos. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Colossenses 4:2. Termino dizendo: buscai ao Senhor, e ele respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmo 34, de 4 a 5. Que Deus te abençoe e coloque em prática.